Bom dia. Queria primeiro saudar a Escola Superior de Educação, saudar a Novo Verde e a ERP, que são os promotores destas conversas com energia. Obrigado. E apresentar aqui, embora dispense apresentações, o Bordalo. Vocês acabaram de ver uma exposição muito interessante sobre os plásticos, que é uma reflexão interessante sobre o lado bom dos plásticos e como os plásticos contribuem para a nossa vida, melhoram a nossa vida. E o Bordalo tem uma ligação evidente a isso. Porquê? Porque ele é um artista conhecido nacional, internacionalmente, mas é também um artivista, no sentido em que tem uma posição relativamente aos temas do ambiente e aos temas sociais muito marcada. E essa posição é muito marcada também através dos materiais que ele utiliza na concepção das suas obras, nomeadamente o plástico, entre outros lixos. Isso permite uma reflexão muito interessante sobre uma sociedade que é a nossa, que se calhar produz desperdício a mais, se calhar tem um excesso de consumismo. Eu julgo que a nossa conversa vai andar à volta destes temas. O Bordalo, aliás, é livre de ir pelo caminho que achar melhor, mas pronto, deixo esta pista para começarmos a conversa e agradecer muito ao Bordalo o facto de estar aqui e ter aceito o nosso convite. Obrigado. Boa conversa. Até já. Olá, vou-me sentar. Obrigado por estarem cá. Se calhar começo por explicar um bocadinho o que é o meu trabalho. Nem toda a gente deve saber o que é que eu faço. Isto está a passar aí umas coisas, vai passar aí algumas imagens, umas peças. Portanto, o meu nome é Bordalo, escrevo Bordalo II, como eu assino as peças, e a parte mais conhecida do meu trabalho são uns murais com animais feitos de lixo, aos quais eu chamei Big Trash Animals. E a ideia acaba por ser muito simples. Houve uma vez que me disseram que achavam que a ideia era básica. Eu acho que básico não é a palavra certa. Eu acho que simples é importante, mesmo como parte da educação, porque se nós conseguirmos transmitir a arte, com a arte conseguirmos transmitir ideias e conseguirmos comunicar com o público, é mais interessante do que fazer coisas super elitistas e difíceis de entender, que se colocarmos no espaço público estamos a comunicar com ninguém, ou com meia dúzia de pessoas. Portanto, eu acho que devo usar a plataforma rua e o meu trabalho para comunicar ideias, para comunicar com as pessoas, sem ter que cair num popular. Portanto, às vezes há a ideia que as coisas fáceis de agradar às massas são pop, são assim mais popularuchas. Eu acho que o grande challenge enquanto artista é arranjar um equilíbrio entre fazer uma coisa que possa ter alguma qualidade artística, mas que também consiga conversar com os espectadores, com as pessoas que veem. Pronto. E voltando àquilo que são os Big Trash Animals, de forma simples, é utilizar os materiais, como utilizar a poluição, a contaminação ou o lixo, entre aspas, que acaba por ser aquilo que vai destruindo os habitats e que destrói a natureza e destrói os próprios animais, para representar retratos e imagens dessas mesmas vítimas, portanto, os bichos. E que acaba por ter uma parte humana também engraçada, que é, nós humanos achamos que quando estragamos o habitat dos bichos, é um problema dos bichos. Há pessoas que gostam da natureza, há outros que estão-se nas tintas, mas provavelmente aquilo que destrói a natureza, provavelmente não, obviamente, que aquilo que destrói a natureza, destrói-nos porque nós também somos bichos. Portanto, o animal homem, enquanto animal Deus, como nós achamos, estamos acima de tudo, podemos alcatroar tudo e seguir por aí fora, é errado. Portanto, se a natureza não tiver a funcionar em harmonia como um só, nós vamos também sofrer consequências, como temos sentido ultimamente, já com algumas questões das alterações climáticas e etc., que são temas que são abordados desde que eu me lembro de existir. Eu nasci em 87, desde que eu sou pequenino, que eu me lembro de ouvir dizer que um dia a água pode subir e que as temperaturas vão aumentar. E o que é que nós vemos sendo feito? Pouca coisa, provavelmente insuficiente, porque vai andando e porque dá lucro para um lado e para o outro e porque as pessoas estão entretidas na sua vida e é muito chato estar a pensar nessas coisas. É para quem ficar. Mas para quem quer ter filhos e netos, acho que se calhar está na altura de começar a pensar se vão deixar cá uma geração, não lhes deixem o quarto todo por varrer, não deixem tudo desarrumado. Acho que temos de deixar as coisas a funcionar. Pronto. Portanto, o meu trabalho, apesar de ser fazer bichos com lixo, imagens que as pessoas gostem de ver e que sejam atrativas, a parte de ser atrativa provavelmente é só a primeira parte para as pessoas pararem e olharem. A que interessa é que entendam a que está por trás. Portanto,
todas estas questões pessoais, na forma como nós vivemos, a forma como nós consumimos, aquilo que nós gastamos, porque de certa forma eu acabo por usar aquilo que as pessoas chamam de lixo para fazer o meu trabalho. Mas o que é o lixo? Porque é que este plástico estava no fim da vida? Estava mesmo no fim de vida? Afinal eu usei. Se eu usei não estava no fim de vida. É estranho, portanto, e acho que isto se calhar dá um bocadinho que pensar em relação a o que é este sistema, o que é a economia circular. A reciclagem é uma solução, eu acho que é a última solução, acho que a solução mais importante é produzir menos e reaproveitar o máximo possível. Portanto, todas estas questões são coisas que eu gosto que fiquem no ar quando as pessoas veem o meu trabalho. Portanto, eu não quero que aquilo seja um bicho bonito feito de lixo, tirar uma fotografia e ir embora. Gosto de tentar que fiquem algumas dúvidas e que as pessoas se questionem em relação àquilo que viram e que isso possa ter alguma pegada na vida que elas têm. Vocês são de educação, que acho que está completamente ligado àquilo que eu posso aqui falar com o meu trabalho, porque da mesma forma que eu disse que quando eu faço trabalho no espaço público que é importante que as pessoas entendam, portanto não me interessa fazer uma coisa que ninguém vai entender, eu acho que a arte e a cultura devem ser eu acho que são um pilar muito importante de uma sociedade que seja sustentável. Quer dizer, se as pessoas não forem instruídas, não tiverem educadas, não tiverem sensibilidade, não tiverem algumas dessas noções básicas, as coisas não funcionam. Portanto, nós seguimos caminhos errados e podemos chegar a um momento mais catastrófico em que não há volta a dar e em que o que vai acontecer é que a natureza vai nos comer, vai nos mandar para um canto e depois vai dar a volta, como já houve muitas extinções em massa, e há outros bichos que nós achamos que são indiferentes que vão continuar cá e que vão evoluir e que o mundo continua. Portanto, seria um grande desperdício nós perdermos a nossa passagem pela Terra e sermos a causa da nossa própria extinção, acho eu. Portanto, já me apresentei. Vou falar também de uma série de trabalhos que são os Provoque, que eu faço, que não têm muito a ver só com a parte ambiental, tem a ver com questões sociais, com questões políticas, toca em questões do racismo, machismo, xenofobia, todas essas coisas que parece que durante os anos 90 e 2000 nós tivemos na evolução para chegar a uma sociedade mais evoluída, mais aberta em relação a muitas coisas, e que depois apareceram aí meia dúzia de líderes mundiais e uns pseudo-líderes a dizer umas baboseiras e que houve muita gente que foi atrás disso outra vez, Trump, Bolsonaro, etc. Não sei, eu acho que independentemente do lado político nós não podemos ser clubistas, temos é que ter bom senso, eu acho que isso é importante. E eu acho que nos últimos anos, especialmente a partir do momento da pandemia, as pessoas tornaram-se outra vez um bocado egoístas e vimos crescer alguns lados políticos que a mim me preocupam, porque eu acho que a diversidade e nós aceitarmos a todos como somos é uma coisa fundamental para vivermos em harmonia, porque o contrário disso, a não aceitação, se calhar é a guerra, não é? É haver esse eu penso muito desta maneira, eu penso muito desta, então temos que chocar de frente. Eu acho que as coisas têm que funcionar de forma civilizada. Eu acho que é assim que o mundo deveria evoluir e que os humanos deveriam evoluir, lá está, mais uma vez, para preservar a sua própria espécie. Os Provoques são uma série de trabalhos mais provocativa, como o seu nome indica, não é? Em que há pequenas intervenções feitas no espaço público, não são obrigatoriamente coisas que as pessoas gostem esteticamente, portanto, muitos deles não são peças que as pessoas levariam para casa, mas têm uma mensagem forte para tocar em todos esses pontos. Portanto, são sempre coisas feitas em mobiliário urbano, por assim dizer, intervenções em passadeiras, em sinais de trânsito, pequenas alterações em que muda o sentido das coisas. Portanto, esta da torneira foi o aproveitar os traços gráficos que a estrada tem e falar sobre a parte do desperdício e da seca, do desperdício de água e da seca. Sei lá, há uma série deles, há muitos diferentes. Espero que se vocês gostarem do meu trabalho, deem uma olhadela, na internet há muita coisa. E mais o quê? Se calhar vou-vos perguntar se vocês têm questões mais específicas a que eu possa responder, pelo menos com uma opinião. Não com uma verdade absoluta, mas com a minha opinião. Alguém quer perguntar alguma coisa? Olá.
passar as imagens aqui na televisão dos Provokes, a minha pergunta que me estava aqui a surgir era, isto são coisas que faz porque sim, ou porque a Câmara entra em contacto consigo e lhe pede para fazer algo que seja relacionado com o que quer fazer? Ou... Os Provokes são feitos porque sim, mas com um motivo sempre. Portanto, se me perguntares qual é que é a inspiração para fazer, é ver as notícias e saber o que é que se está a passar no mundo. Portanto, se calhar quando há um tema muito específico que é abordado e que mexe comigo, que me chateia, ou que eu acho, não, eu devia dizer alguma coisa, a minha forma de dizer alguma coisa é fazer uma peça na rua que transmita a ideia ou a mensagem ou a minha opinião em relação a esse tema. As peças são todas ilegais, é um grande crime, não é? É na boa. A Câmara não me incomodou nada, mas sei lá, mas como também não fazemos nada propriamente grave, acaba por não ter... acaba por não acontecer nada. Na pior das hipóteses, se me chatearem muito, eu digo que não fui eu, foi outro gajo qualquer. Ok, então não são assinadas sequer? Não. Ok. E são a série de trabalhos que eu gosto mais de fazer, na verdade. É que me dá mais gosto. Portanto, às vezes, quer dizer, enquanto artista ou enquanto estrutura artística que tu constróis, obviamente que tu tens que ter... tens que sobreviver, não é? Tens que ter dinheiro para as coisas andarem. E há séries de trabalhos que funcionam melhor com coleções privadas, com instituições, seja com o que for, e que é aquilo que faz a estrutura artística mexer, eu e a minha equipa. E depois há estas coisas que a gente costuma dizer a brincar, que só servem para nos arranjar problemas, mas que me dão gosto de fazer, porque acabam por ser dar uma opinião, estar presente, percebes? Eu acho que enquanto artista ou enquanto personagem que tem alguma visibilidade, é importante nós dizermos aquilo que pensamos, não é? Se eu tenho visibilidade, não vou vender ténis e shampoos e fazer histórias no Instagram para ganhar uns trocos com isso. Acho que isso é muito pouquinho. Eu acho que, e até quando eu falo da parte do consumismo, tenho que ter alguma credibilidade na forma como vou gerindo a minha carreira. Portanto, cada vez mais afastar-me desse tipo de coisas, quer dizer, não é que eu as faça, mas e aproximar-me de uma opinião que possa ser relevante com os mais novos, e com o público, para ter alguma coisa a dizer, em vez de ficar só calado e comer daqui e dali de onde me der mais jeito. E depois eu tenho outra pergunta, que é o lixo que compõe as obras de arte vai sendo recolhido à medida que, por exemplo, tem uma obra que gostava de fazer, uma ideia, e vai recolhendo o lixo tendo em conta essa obra, ou tem tipo um armazém onde tem algumas coisas e depois vai buscando consoante aquilo que quer fazer? Sim. O lixo, a gente chama-lhe lixo para ser mais fácil, mas na verdade é material, a maior parte é plástico, de alta densidade. Nós sabemos aquilo que usamos no geral, portanto, no estúdio, que é um armazém, temos muita coisa guardada que vamos usando. Portanto, claro que se eu vir uma coisa interessante na rua, levamos para o estúdio. Mas temos que ter um estoque de material, porque se tivermos, por exemplo, 3 murais para fazer de seguida, precisamos de muitas placas grandes para fazer a composição. É isso. Obrigada. Ora é essa, obrigado. Mais alguma questão? Olá. Na conversa introdutória, para introduzir aqui a conversa, sim, foi usado o termo artivista, correto? E achei muito interessante, nunca tinha ouvido esta expressão, mas acho que faz muito sentido, tendo em conta o contexto. Sempre teve, no início da sua carreira, esta ideia de que queria criar obras de arte que tivessem uma mensagem por trás e que tivessem esta ação de ativismo, ou sempre foi uma coisa que foi fluindo e através da criação é que foi guiando a sua... Se eu dissesse que sim, estava a mentir. Eu andei nas Belas Artes uma data de anos, depois não consegui acabar o curso, eles mandaram-me embora por falta de aproveitamento. Mas aprendi muita coisa enquanto passei por lá, portanto, eu acho que sair de lá com um papel a dizer que terminei e, sei lá, acho que não me ia dar muito mais do que aquilo que eu realmente aprendi lá. Aprendi muita coisa. Tive professores muito fixes, tive outros que eram umas bestas, mas é assim como tudo na vida, não é? Portanto, mas nós aprendemos e eu acho que na sociedade é assim em todo o lado, portanto, eu acho que mesmo toda essa experiência das coisas boas e más, seja num sítio de aprendizagem ou seja depois no sítio onde nós vamos trabalhar, acho que também acaba por nos formar como pessoas a criar
não defesas, mas formas de saber reagir. Portanto, se há uma personagem que está acima de mim e que eu não concordo e acho que ela não me está a ajudar, não vale a pena ir bater de frente, não vou fazer um combate com ele para ver quem é que é o mais forte, porque ele vai ganhar na mesma, aquilo é o trabalho dele e nós, quando passamos por uma parte educativa, temos é que tentar extrair as coisas boas, nem que seja essa parte da experiência, nem todas são boas. Um bocadinho ao contrário daquilo que nos ensinaram na faculdade, nas Belas Artes, em que nós primeiro devemos criar um conceito e a partir do conceito é que criamos a obra. No meu caso foi exatamente ao contrário. Eu comecei a usar os materiais, não fazia a mínima ideia do que estava a fazer. Mas se eu ficasse preso a ter que arranjar um conceito naquele momento, ia só ficar ali engatado e não ia fazer nada. Portanto, eu comecei a produzir, ia fazer peças, ia explorar formas e texturas, ia pintar por cima. Muitas das coisas que eu vou, se calhar, ver agora, para mim já não fazem sentido, mas acabaram por me dar pelo menos um mecanismo para engrenar. Portanto, o caminho, se calhar, era para o outro lado, mas eu comecei a pedalar para um lado qualquer. Depois, quando a gente entende qual é que é o caminho, vira e já estamos engrenados, já temos hábitos de trabalho e com o caminho é que eu entendi qual é que era o conceito e o que é que eu queria fazer. E entendi que trabalhar com este tipo de materiais, com os plásticos especialmente, que se calhar tinham um potencial forte de ter alguma coisa a dizer, sem ser só fazer coisas bonitas com o plástico que é lixo ou que está em final de vida. Portanto, nós quando falamos para não fugir do tema e para fechar só essa frase, portanto, foi assim um bocadinho que as coisas acabaram por funcionar. Eu entendi que o material que estava a utilizar, portanto, trabalhando com o lixo, que é uma coisa super nobre, super do momento e muito importante para ter alguma coisa a dizer. E sentei-me, vi documentários de artistas que eu gostava e que tinham e que trabalhavam materiais idênticos, e tive que, com aquilo, conseguir escrever uma composição, quase que se fosse. Se calhar foi assim que eu criei o conceito inicial, foi assim que funcionou. Depois, obviamente, que à medida que tu vais conhecendo mais pessoas e que vais trabalhando, a tua cabeça continua a funcionar e tu entendes, não, isto faz mais sentido que isto. E aí crias um conceito já mais bem estabelecido, real, e aproveitas o facto de estares a andar e das pessoas estarem a ver aquilo que estás a fazer para ser mais artivista. Portanto, mais do que falar apenas da parte ambiental e da parte da desflorestação e dos animais e da forma como nós destruímos muitas espécies, podes falar de tudo aquilo que tu pensas e da minha opinião, nesse caso. Portanto, comecei a falar também de temas sociais, com os provocos, e eu falo tudo o que me apetece. Eu uso a arte como veículo de comunicação. Yeah. Mas falando ainda da parte dos plásticos, que acho que é um dos temas que nós temos aqui, eu não acho que o plástico seja tipo o cancro do planeta. O plástico é um problema gigante porque nós não temos como o encaminhar. Portanto, por exemplo, e nós temos muito o problema do greenwashing, muitas marcas grandes que tentam parecer que estão a fazer o trabalho amigo e que são amigas do ambiente, quando não são. Essas marcas, sim, são o cancro. Muitas vezes uma embalagem dizer esta embalagem foi feita com material 100% reciclado. Nós olhamos para aquilo e pensamos, vou mesmo comprar a cena certa, sou ganda bacana, eles estão a fazer isto pelo caminho certo. Isso não quer dizer absolutamente nada, porque aquilo que interessa é o que é que acontece ao material a seguir. E se a seguir ele não for encaminhado para o sítio certo, não serve muito ele ter sido feito com petróleo novo ou com plástico aproveitado. Serve alguma coisa. E eu não estou a desvalorizar a parte da reciclagem. Mas não é suficiente. Portanto, e nós estamos num momento em que eu acho que o consumidor é muito posto em xeque como o gajo que é responsável por se as coisas funcionam bem ou mal. E não é verdade. Eu acho que as grandes corporações são as responsáveis por não fazer as embalagens da forma errada, por não olharem apenas para os lucros e fazerem a sua venda de uma forma sustentável. Portanto, nós consumidores temos responsabilidade, mas não somos os maiores responsáveis. Claro que isto não quer dizer que é para descartarmos todos de responsabilidades, não é isso. Se cada um fizer a sua parte, ajuda muito. Mas nós temos que apertar com as grandes corporações e com as marcas e boicotar. Se achamos que eles estão a fazer mal, não compramos, não é? Que gostam de Coca-Cola, eu não gosto, acho nojento. Mas se acham que eles estão a fazer mal e eles estão a fazer mal há muitos anos, bebam outra coisa, bebam um chá, sei lá, um chá frio. Não sei, mas acho que é importante, nós como consumidores temos muita força e acho que as decisões que nós tomamos podem fazer com que os outros que estão em cima alterem ou não a forma como estão a fazer o seu negócio. Concordam com tudo ou querem perguntar coisas? Discordem, por favor. Tenho uma questão. Olá. Olá, bom dia.
Ok, estava ali um rapaz também. Vais a seguir. Vai ele primeiro? Não, eu queria só perguntar, porque quando faz os provokes, alguns são mais simples, mas outros se envolvem parares a estrada ou coisas assim. Se já te aconteceu alguma coisa, ser expulso ou... Pronto, como é que isso funciona? Agora está a passar um vídeo, não é? Se calhar às vezes dá confusão ou assim... Pronto, nós fazemos isto assim bastante organizados. Não é crime organizado, mas organizamos e temos sempre um ou outro a ver o que é que se passa. Quer dizer, a gente pensa no que é que vai fazer, não vamos para lá com os cabelos no ar, a fumar ganzas todos malucos, espita isto, somos da arte. Não, a coisa é ponderada, é feita com cuidado, as intervenções são rápidas, as peças vêm todas preparadas de estúdio, não fumo ganzas, nem outras drogas. Pronto, já agora para não ficar a dúvida, é só porque às vezes o pessoal pensa, os artistas, cabelos no ar, perdidos, pronto, cabelos no ar sim, menos perdido. E, portanto, essas peças são preparadas em estúdio, o design, fazemos a parte dos stencils de forma a ser muito rápido de chegar e intervir. Algumas delas nós preparamos a peça... Vou-te contar uma história para tu perceberes. Nós andávamos a fazer isto na rua há muito tempo e nunca acontecia nada. Sempre muito à vontade, com coletes amarelos, capacetes. Somos um trabalhador que não é. E houve uma peça que nós fizemos há não muito tempo e que era um sinal que estava lá para nada e nós queríamos fazer uma intervenção no sinal. Só que passava muita bófia naquele sítio. E é normal eles terem que nos parar porque a gente não está a fazer uma coisa que é suposto estar a ser feita. E eles pararam, só que eu ainda só tinha posto a fita cola a isolar as partes que eu não queria que ficassem pintadas. Portanto, eles perguntaram o que é que a gente estava a fazer, perceberam. Nós sempre estávamos a tirar um molde, mentimos. Eles perceberam que a gente estava a mentir, começaram a ficar mais irritados, a gente tirou a fita cola só e fomos embora. Mas a gente queria fazer a intervenção na mesma, portanto, não me deu um problema legal, mas deu-me ali uma oportunidade de pensar que isto poderia... Se eu já tivesse começado a pintar aquilo, iam-me chatear e podia-me trazer problemas. Então o que é que nós fizemos? Fizemos pior ainda. Fomos lá e tirámos o sinal, levámos para o estúdio, fizemos a instalação toda no sinal e depois chegámos lá e espetámos o sinal lá outra vez. Mas deu-nos uma ideia, que foi... Então se nós tivermos aqui uma data de sinais no estúdio, já com... que não sirvam para nada, podemos intervir diretamente, como se fosse uma tela, chegamos à rua e colocamos só. Pronto, já não estás a cometer nada de errado. Não estás a estragar o património, não estás nada. Então pedimos a uma série de juntas, se tinham sinais nos estaleiros, sinais estragados, tipo que já estão com ferrugem, ou que estão batidos, ou que não servem para nada, e fizeram-nos uma doação de uma data de sinais. Para nós foi uma festa. Então nós agora preparamos tudo em estúdio, chegamos à rua, colocamos as peças só, e não fizemos mal a ninguém, pronto. E a fotografia fica igual. Respondi-te, mais ou menos. É tudo mentira, portanto. Acho que não... agora já está. Obrigado pela resposta. E o que eu queria perguntar é como é que se comparam essas com as outras que, ao fim e ao cabo, te pedem para fazer, certo? Quando fazes um mural ou qualquer coisa, é porque alguém te pede, não é? Não estás dependente de alguém, não é? Um bocadinho. Mas explica-me, desenvolve uma pergunta para eu perceber o que é que tu queres Como que eu é que diga. surgem essas? Portanto, as outras tu tentas ser rápido, vais lá e fazes, não é? Depois Certo. tens outras que pagam para fazer, não é? E sentes que consegues passar sempre a tua mensagem, apesar de ser alguém que te pediu para fazer ali qualquer coisa? Geralmente as peças pedidas são da série dos animais grandes feitos com lixo. Portanto, a única coisa que a gente acaba por ter que, às vezes, tentar entender com o cliente é se há alguma espécie local que faça mais sentido, se é da série que são todos em plástico, ou se é da série... Sim, pode ser que apareçam aqui uns com todos em plástico, dá para ver. Pronto, há uns que são... Bem, não interessa, eu explico. Há uns que são todos em plástico muito coloridos e há uns que são, a gente chama-lhes os neutral, que são pintados com um ar mais real, quase mais real. Portanto, aquilo que tu tentas entender com quem te pede para fazer o trabalho é chegar a um consenso em que não te castrem enquanto artista. Obviamente, eu vou fazer o que eu quiser na mesma. Agora, tu tentas é chegar a um entendimento, se há alguma coisa que faça mais sentido ou se há alguma série de trabalhos favorita por parte de quem está a pedir. E, portanto, eu acho que a mensagem passa na mesma, porque a mensagem dos Big Trash Animals acaba por ser a tal simples, não básica, em que vai sempre direcionada à parte da conservação e da parte da destruição dos habitats, e essa parte de usar a contaminação, a poluição e os lixos para fazer os retratos e as imagens dos bichos.
Os provoques, pronto, são uma peça, são livres, é completamente diferente. Não vais perguntar a ninguém, acho que até fazes ao contrário, achas, se isto for mais provocador e assim, se isto for mais irritante, é isto mesmo que vamos fazer. Portanto, a harmonia, sei lá, acaba por ser só uma coisa gráfica que funcione com um objetivo e é mais um design e uma coisa gráfica do que uma harmonia artística que faça as pessoas ficarem a olhar e achar, isto está fantástico. Não. Eu só te queria perguntar, por causa dos clientes que tens, se há algum cliente que tu já veio ter contigo e tu dizes, não, para esta marca eu não concordo com a postura deles, Sim. não vou fazer nada. A tempo inteiro, sim. Realmente eu podia fazer muito mais dinheiro, era muito mais inteligente, mas sou parvo e decidi fazer assim. Coisas com marcas que não estejam naquilo que a gente acha que é o caminho correto, não fazemos. Não fazemos, mas dá-me uma liberdade, acho que me dá uma liberdade e uma credibilidade diferente, porque se, por exemplo, se eu fizesse uma parceria com uma petrolífera, que seja, eu depois não posso fazer provoques a falar mal da pegada que eles têm no mundo. Posso, mas é estúpido, não fazia sentido. Então, e tu chegavas aqui e dizias, então, mas tu ganhas o dinheiro deles e falas mal deles? Tipo, és hipócrita e és ridículo. E eu dizia, tens razão. Mas pronto, mas como não faço, assim, acho que é um bocadinho mais credível e posso falar e tenho muito mais liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Então, mas já recusaste mesmo alguns? Ou... Sim, muitas. Sim, todas as semanas. Sim. Não sei se agora posso fazer a minha questão. Força. Eu não sei se... Olá, bom dia. Olá. Eu tenho uma questão relativamente à reação. Qual é que é a tua visão relativamente à reação do público, principalmente do público português? Porque é que eu questiono isto? Nós vivemos numa sociedade atualmente altamente polarizada. Ou seja, e vê-se pelas redes sociais, não é? Nós temos pessoas que são a favor dos direitos humanos, a favor, que lutam contra o racismo, que lutam contra o machismo, estas coisas todas. Mas depois temos uma outra visão, que são aquelas pessoas mais tradicionalistas e que identificam as outras como demasiado woke, não é? Aquilo que se diz hoje em dia, que são demasiado com os olhos muito abertos. Sim. E a minha questão é essa, de que maneira é que tu vês a reação, principalmente aqui, dos portugueses, a atuar principalmente às questões dos provoques? Bem, obviamente que vai sempre haver pessoas com os olhos muito abertos que se identificam e que entendem aquilo que eu estou a tentar explicar com as peças, e há outros que não gostam, não se pode agradar a toda a gente. Mas a questão que tu falas da polarização é interessante e é interessante e eu tenho que a ter em conta também com o meu trabalho. Por exemplo, olha, vou-te dar um exemplo. Houve um provoque que nós fizemos há uns meses, porque eu já nem me lembro exatamente o que é que foi, mas foi por causa de alguma questão, já sei o que é que foi. Foi quando houve uma reportagem grande sobre polícias racistas, xenófobos, que fizeram mal e que andavam a bater nos imigrantes no Alentejo. Descobriu-se uma data de cenas tipo surreais, pronto. E nós fizemos uma série de provoques mega agressivos em relação a isso. E o que é que muita gente, até dos olhos abertos, entende? Este gajo é anarca e não gosta da polícia. Isso é quase como quando os alunos estão na escola e leem mal a pergunta, não é? Portanto, tu vais responder errado se leres mal a pergunta. Eu não sou contra a polícia. A polícia, tal como a educação, é um pilar fundamental de uma democracia, também. Agora, se eles são parte da sociedade e são as pessoas que pagam para eles existirem, e eu acho que a polícia devia ser muito mais bem paga, e o facto de serem mal pagos provavelmente faz também com que exista essa polarização. Tu, se vives num ambiente hostil, tens que andar todos os dias à padrada com malucos e ainda por cima recebes mal, eu acho que isso vai mexer com a tua cabeça, não é? Portanto, eu não estou aqui a justificar o porquê de muitos terem uma posição errada, mas acho que isso ajuda. Portanto, eu acho que a polícia devia ser escolhida a dedo. Portanto, não chega tipo tu seres um gajo muito bruto, com músculos e que não tinhas mais nada para fazer e gostas de andar à batatada. Eu acho que deviam ser pessoas mais instruídas e a receber melhor. Acho que isso ia melhorar muitas coisas e acho que ia funcionar. Mas voltando ao início da questão, e nós fizemos uma série de peças assim bastante corrosivas, e o feedback que aquilo teve foi uma polarização, que é uns, sim, mata a bofe, e os outros, és contra a bofe, és um anarca, completamente errado, não era nada disso que a gente queria. E fez-me entender que se calhar a gente, muitas vezes quando faz uma peça, mesmo um provoque em que tu queres provocar, se tu criares um campo de batalha em que as pessoas se afastam umas das outras, não é um bom resultado, ou pelo menos não é o resultado que eu quero. Portanto, se calhar se tivéssemos andado para trás,
Pá, nós até fizemos um texto a explicar, mas as pessoas não leem nada. Hoje em dia é tudo tão rápido que é, tu vês a foto, gostas ou não gostas, ou escreves lá qualquer coisa, e next, o próximo. E é difícil tu conseguires lidar com isso e conseguires passar a mensagem certa. Nós viemos agora do Brasil e eu achei que lá a polarização é ainda mais assustadora. A questão política não pode ser um clubismo, não é? Tu és da direita ou és da esquerda. Se és da esquerda, és lá do fundo, és muito mau, és extremo. Se és da direita, também és... Pá, eu acho que, acima de tudo, tem que haver bom senso. E eu acho que a parte dos direitos humanos tem que passar por cima daquilo que é mais à direita ou mais à esquerda. E eu acho que isso tem-se notado muito nos dias de hoje, que é, se calhar, um bocado mais para a esquerda, tu tens mais preocupação dos direitos humanos, tens muitas esquerdas que é a fingir, e mais para a direita central parece tipo, que também está de acordo com algumas coisas de direitos humanos, não todos, e mais para a esquerda eu nem consigo tipo, falar daquilo. Enfim, é o que é. Portanto, para falar da polarização é um bocadinho isso que eu sinto, e com a arte tu também acabas por sentir isso, e eu sinto uma responsabilidade em não criar extremos opostos para andar tudo à batatada, porque a batatada não nos resolve nada. Nós não somos como os macacos, devemos conversar uns com os outros e tentar chegar a equilíbrios em que o respeito e o bom senso seja a base, mais do que o tradicional e o antigamente é que era. Eu acho que o respeito, eu acho que é muito importante. Obrigada. Ora, é essa. Eu tinha uma dúvida também. Também tenho uma questão. Do lado direito da bancada, finalmente. Eu queria perguntar como é que se sente com o facto de, para construir uma determinada peça, com toda esta mensagem, necessitar de utilizar, por exemplo, as latas de grafite ou esse tipo de materiais que também podem ser, que são também prejudiciais para a própria natureza, etc. Ok, eu já sabia que essa questão ia vir. Ok. Pronto. Nós fazemos produção de obras de arte, mas não estamos tipo, a vender ténis produzidos na China para todo o lado. É um bocado diferente. Nós temos todos os cuidados que conseguimos. Olha, muitas das latas de spray que nós estamos agora a usar são à base de água. Portanto, são coisas diferentes. Eu acho que aquilo que era mau nas latas de spray, que eram os CFCs, que nós ouvíamos falar no tempo da escola, ou eu ouvia falar no tempo da escola, são coisas tipo, que já nem sequer são usadas da mesma maneira. Portanto, muitas das tintas são químicas, mas tu precisas dos químicos para viver. Portanto, nós acharmos que vivemos num mundo em que não há químicos, toda a gente toma medicamentos, os químicos ajudam a que a sociedade evolua. Agora, aquilo que é preciso fazer é as coisas serem feitas em ambientes controlados. Portanto, eu não vou fazer spray para dentro da água, por exemplo, ou não vou contaminar nada. Nós trabalhamos dentro do estúdio e fazemos montagens na rua e no final deixamos tudo limpo. Portanto, nós arranjamos um equilíbrio, obviamente que usamos material novo, os parafusos são novos, nós temos muitos consumíveis que utilizamos que são coisas novas e são utilizados na parte da obra de arte, mas a ideia das obras de arte é serem construídas com material, a base, se calhar 80%, são esses materiais que falam sobre a questão ecológica. Depois, a nível de produção, claro que tudo o que é produzido, tu tens outros materiais que acabas por utilizar, que são coisas novas, que são os parafusos, as latas de spray, etc. Mas, obviamente, que tudo feito em ambiente controlado é feito da melhor forma possível. Obrigada. Não te escondas. Tens mais alguma questão? Não. Eu tenho uma questão que está relacionada com o facto de nós sermos alunos da educação. Portanto, tu demonstraste-nos que o teu processo criativo muitas vezes passa, em vez de teres o tema ou teres a ideia geral, vais explorar e depois disso chegas a um produto. E eu não sei se toda a gente concorda, mas eu considero que isso é um processo criativo bastante proativo e positivo. Alguma vez pensaste em levar esse processo às escolas e estar com um grupo de alunos a fazer algumas obras deste calibre? Ou então, se já fizeste, se puderes partilhar a experiência? Ok. É verdade, eu acho que às vezes se calhar era bom partilhar esta coisa, especialmente com a malta das artes, porque eles são um bocado encafuados ali no convento, no meio das paredes frias, e se calhar é bom terem alguns exemplos também da realidade de artistas que conseguem ser artistas, apesar de não terem terminado aquilo. Já fizemos alguns workshops, algumas experiências com escolas. Vou-te ser sincero, se eu começar a fazer os workshops todos que nos pedem, nunca mais faço arte na vida. E eu quero mesmo é produzir peças e fazer obras. A única coisa que eu acho que com a qual a gente pode colaborar para levar esta experiência às escolas é, se alguém quiser fazer os workshops, a gente explica como é que se faz tudo.
E a partir daí, passar para a parte do ensino, para nós, ótimo. Eu acho que partilhar uma experiência é sempre importante. O processo criativo, como tu estavas a dizer, eu acho que não deve vir um manual de como é que as coisas funcionam. Portanto, é um processo criativo. A criatividade é orgânica, não é? Eu acho que é importante haver um início, meio e fim, ou a coisa ser minimamente organizada, ou dentro da desorganização ter uma organização. Mas é um processo criativo, portanto, acho que é bom dar exemplos de que as coisas podem funcionar de trás para a frente, sem que obrigatoriamente isso seja uma coisa errada. Obrigado. Já agora aproveito também para questionar. Isto aqui é um bocado diferente. O processo, como é que ocorre o processo criativo? Ou seja, inicialmente há um esboço, há a primeira manipulação dos objetos e depois como é que isto realmente acontece? Ok, então se calhar há dois momentos diferentes. Eu há pouco, quando falava de que na escola nos disseram que primeiro era o conceito e depois é que vinha a peça, etc., isso foi o início do meu trabalho, funcionou dessa forma. Portanto, os animais grandes feitos de lixo, o material feito com as peças feitas com esses materiais, primeiro comecei a manusear o material e depois cheguei à ideia. Por exemplo, os provocos funcionam ao contrário. Os provocos começam com um conceito ou com uma ideia e depois a gente tem que entender em que coisa na rua é que a gente pode intervir para aquilo fazer sentido e para conseguir passar a mensagem. Desculpa, perdi-me da tua pergunta. Era basicamente o processo criativo, ou seja, tudo o que... Como é que parte? Portanto, Do que é que parte? Certo, claro. Como é que é o processo para chegar à construção mesmo da obra? Parte de um rascunho ou de uma imagem. Portanto, eu se for fazer um bicho qualquer, faço uma pesquisa e encontro uma imagem do bicho na posição que eu idealizei e que vai funcionar bem naquela parede ou naquela tela ou no que for, ou naquele átrio, se for uma escultura, e uso isso como referência. Na verdade, eu uso referências muito básicas e é um rascunho mesmo. São meia dúzia de linhas ou uma fotografia que eu imprimo e que uso como referência. É sempre pequenina, eu vou olhando para ela e vou tirando de lá as linhas e os contrastes, os claros escuros, as texturas. Isso acaba por ser a minha referência. Ok, e depois existe aqui uma exploração dos materiais, tendo em conta aquelas texturas que são pensadas no... Tal e qual. Claro que há muitas coisas que eu já tenho mais ou menos a ideia. Por exemplo, nós usamos muitos capacetes para fazer os olhos. Depois usamos uma mangueira à volta do capacete para fazer assim estas coisinhas que a gente tem à volta dos olhos, onde ficam as ramelas e etc. Depois, se calhar, esta coisa aqui da bochecha, que é assim mais alta, podemos usar um lado de um para-choques, porque os para-choques são assim arredondados, são côncavos nas pontas. Depois a cana do nariz, podes usar uma lateral de um ecoponto, por exemplo. E se tiver sardas ou pintinhas, cortas uns bocados de plástico e fazes assim vários. Tu vais jogando com estes... Podes usar numa parte assim mais rugosa a lateral de um carrinho de supermercado, que tem aqueles buracos em colmeia. E etc. Tu vais criando layers por cima de layers e juntando umas a seguir às outras para criar as texturas e esses relevos que depois, ou com tinta, tu acabas por lhe dar a forma final, ou que, consoante as cores e as texturas e os padrões que elas tiverem, te deem a ideia da forma completa. Outra questão. A equipa é constituída mais ou menos por quantos elementos? Somos 10. Muito obrigada. Obrigado. Bom dia. Olá. Eu tinha duas perguntas. A primeira pergunta que eu tenho é em relação ao material que é recolhido para fazer as obras, principalmente os murais. Se existe algum protocolo com as câmaras municipais para se recolher esses materiais, como é que fazem para ter os materiais em estúdio? Ok. Nós já trabalhámos no início, trabalhávamos com muito material da Câmara de Lisboa, chegámos a receber contentores de Loures, de Almada, mas agora estamos a trabalhar diretamente com o fornecedor que lhes recebe as coisas para reciclar e para fazer... Por exemplo, tu tens uma empresa que faz os ecopontos. Eles recebem os ecopontos partidos para triturar e aquilo, a partir do plástico triturado, dá para fazer outra vez plástico novo, que é fantástico. Então, nós trabalhamos com eles em parceria. São um dos nossos maiores fornecedores de material para construir as peças e eles têm, por exemplo, às vezes têm caixotes de lixo que eles acabaram de fazer um caixote de lixo com defeito, ficou derretido de um lado. Antes de ir para triturar, eles metem num lado e a gente usa essas peças para fazer as nossas partes. Isto, se calhar, acaba por ser para aí 70% do material. Usamos também para-choques de carros, portanto não temos propriamente um protocolo, ou vamos a uma oficina e pedimos, ou infelizmente apanhamos muito na rua também,
porque às vezes há oficinas assim de beira de estrada que mandam as coisas para terrenos baldios. Há muita coisa que a gente apanha na rua, mas o grosso, assim, importante de utilizar, não há propriamente um protocolo com ninguém, mas nós sabemos bastantes entidades que vão tendo material e se uma não tiver, vamos pedir à outra. E assim vamos reabastecendo sempre o nosso estoque para ter material suficiente para ir produzindo. Ok. E tinha mais uma pergunta, se a parte criativa, se é só vem da tua cabeça, se é um trabalho que é feito em conjunto com a equipa toda? É assim, eu inventei isto, mas na equipa que eu tenho à minha volta tenho bastantes criativos. São muito idiotas eles. E epá, isso ajuda-me imenso, porque muitas vezes eles entendem aquilo que eu vou fazer. Portanto, antes de eu estar a fazer, eles dizem: agora metemos uma mangueira à volta do capacete. Eu, uau, que gênio! Claro que sim, porque eles já fizeram milhões de vezes. E, epá, ou outras vezes eles acabam por me arranjar soluções que eu não tinha pensado. Portanto, assim, e se a gente fizer com isto? E eles viram um material qualquer que está lá fora que eu ainda não tinha visto, que chegou a semana passada, e dizem: olha, temos isto aqui, o que é que achas? Resolvemos isto desta maneira. Eu acho, brutal, bora. E, portanto, ter criativos a trabalhar comigo, pá, ajuda-me imenso, porque eu comecei a fazer isto sozinho. Eu, usando os meus amigos aleatórios, enganava-os e olha, vem-me ajudar a fazer aqui uma coisa que não custa nada. E eles depois tinham que ficar a alancar o dia todo para me ajudar no início. E depois tive que contratar um a full time. E nós rodámos o mundo a fazer murais, só os dois. Pá, e é super cansativo, porque na altura eu tinha muita responsabilidade em cima de mim, mas também não tinha, nada me dizia que aquilo ia funcionar, portanto eu tinha que investir sozinho. Pá, e felizmente hoje em dia eu consigo ter muita gente a quem posso delegar várias coisas. Portanto, uns tratam de me preparar as portas ou as portadas que vão ser os fundos das peças, outros vão-me cortar alguns plásticos, uns fazem padrões como eu pedi, outros estão a trabalhar ao meu lado a parafusar e a fazer a coisa diretamente comigo, uns conseguem-me preparar as bases. Pá, e todo este mecanismo, quer dizer, eu não quero que aquilo seja uma fábrica em que eu estou de férias nas Bahamas e eles estão a fazer arte para mim para vender ao desbarato. Não é isso que eu quero. Eu faço parte sempre do processo, é impossível não ser. Mas eles conseguirem-me adiantar, se calhar, 30% ou 40% das peças, é um grande peso que me sai de cima e que me dá mais tempo para eu poder pensar em novas séries de trabalho e coisas novas, como estas, por exemplo, que estão a passar agora, calhou mesmo bem. Que são peças feitas com beatas, houve peças também feitas com máscaras, logo a seguir ao Covid, na altura em que a gente quase que já não precisava de usar máscara, tinhas que andar nos transportes, mas depois podias deitar fora. Pá, era surreal os estacionamentos e os sítios onde a gente apanhou máscaras na beira da estrada. Agora já não há muitas porque as pessoas quase não usam, mas havia máscaras a voar por todo o lado, era surreal, presas nas ervas, em todo o lado. Olha, boa, isso mesmo. Isto era tudo máscaras. Pá, e nós apanhámos muitas, fazíamos uma sopa nojenta que a gente chamava ao caldeirão e metíamos aquilo com lexívia para as desinfetar, porque sei lá o que é que vem nas máscaras, e depois dávamos-lhe algumas colorações diferentes, umas usavam... Pá, havia máscaras nojentas que vinham já com uma cor que era mesmo escuro e que dava para fazer ali a parte dos olhos do macaco, por exemplo. Pá, e todas estas, aquilo que nós chamamos os novos projetos, portanto, novas séries de trabalhos, com garrafas, com máscaras, com beatas, que são uma série dos pixels que a gente inventou há pouco tempo, ou mesmo as peças de luz, que também já devem ter passado por aí. São coisas novas, pá, que eu quero inventar, quero explorar. Muitas delas não obrigatoriamente vão ser coisas que vão logo ser muito aceitas pelo público e que sejam vendáveis, mas eu, enquanto artista, não quero... Voltamos outra vez à coisa da fábrica, quer dizer, eu sei o que é que as pessoas que compram arte e que gostam do meu trabalho querem. Querem os bichos feitos com lixo, encher plástico, metade pintado ou pintado. Mas eu não posso prender a isso para a minha carreira, quer dizer, é bom, foi um momento, nós sabemos que funciona. Quero fazer menos e quero fazer outras coisas. Quero usar a criatividade para chegar a outros momentos diferentes. Vou provavelmente inventar muita coisa que as pessoas vão olhar para aquilo e não vão gostar, mas eu quero experimentar. Para mim é importante eu fazer todas essas coisas e ter muita diversidade de trabalho pela vida fora, senão ia ser extremamente aborrecido. Dizem-me daqui que temos que terminar. Ok. Ainda consegui que me deixassem fazer uma última pergunta. Esta malta toda que aqui está, nós lançámos-lhe um desafio. E o desafio que nós lançámos nesta unidade curricular que lhes damos, que se chama Artes e Educação Física, é que eles se coloquem no papel de criadores e que criem o que para muitos deles vai ser a sua primeira obra de arte. E que ao fazer isso façam usando esse processo criativo para pensar sobre o mundo e para pensar sobre questões que os preocupam. E no fundo, esta conversa foi extremamente enriquecedora nesse sentido, porque nos fez perceber o que é o ponto de vista de um artista justamente que usa a sua arte e o seu processo criativo para pensar sobre o mundo.
e para provocar o mundo a pensar também, não é? Eu, no fundo, a pergunta que eu faço é o clássico, é o que é que te apetece dizer a este grupo de pessoas que se está a lançar na criação da sua primeira obra artística? Bem, antes da primeira obra de arte, eu acho que eles vão ter um papel fundamental na sociedade, porque se eles vão estar na parte da educação, cada um de vocês vai ter à vossa frente uma data de esponjinhas. Eles são pequeninos, ou são novos, e ainda estão na altura em que podem aprender a pensar da maneira certa, ou podem não ser levados a entender e a respeitar e serem umas bestas. Pronto. Obviamente que não está só no vosso papel, aquilo que está em casa, os amigos, os pais dos amigos, pá, tudo isso é fundamental também, mas eu acho que a parte... Vocês vão estar muitas horas com eles, portanto acho que vão ter um papel importante na vida dos putos. Em relação àquilo que vocês vão fazer enquanto artistas, criadores, criativos, pá, façam aquilo que vos apetece. Façam uma coisa... Se conseguirem comunicar, acho que é importante. Mas a arte não tem que ser para comunicar. Eu acho que fundamentalmente a arte deve ser livre. E vocês façam aquilo que vos vai dar gosto de fazer. Se quiserem pintar a tela toda de vermelho porque gostaram da sensação só de estar a esticar a tinta para a frente, pá, façam e vejam o que é que depois acontece. Depois podem rasgar, colar, sei lá, podem fazer tudo. Não? Eu acho que é uma das coisas boas da arte, e especialmente que vocês vão fazer uma peça que não têm que a vender para ninguém, portanto não é obrigatório que alguém goste daquilo, é ser um momento às vezes quase terapêutico em que são vocês, as cores, as tintas e o processo é o que vocês quiserem. Podem tirar ideias de outros artistas, podem tirar ideias da construção civil, que às vezes também dá ideias interessantes a nível de materiais e de coisas mais fora. Façam o que vocês quiserem, divirtam-se. Eu acho que construir arte deve ser um momento de diversão também. É isso. Obrigado.